Bom dia, boa tarde ou boa noite. Encontro número 7. Número 7. Quem tá vendo, porque eu tô encharcado, derretendo. Em Curitiba está agora 306,15 Kelvin. Ou quase 92 Fahrenheit. Para quem não entendeu isso, 33 graus Celsius. 33 graus em Curitiba. No final de quase começo da noite, derretendo. Está insuportável em Curitiba. Nessa época do ano, estamos gravando no mês de dezembro de 2018. Eu não sei quando você vai assistir esse encontro. Pode ser que você o assista ainda em dezembro, ou em janeiro, ou em julho, ou em dezembro de 2025. Até lá, sabe-se lá o que aconteceu, mas estamos derretendo em Curitiba. Muito bem, 7º encontro, mas antes de contar o que vem, adivinhe? Aquela vinheta, meu diretor. Qual é o tópico de hoje? Estamos ainda nos divertindo com funções. Só que hoje é uma das funções mais especiais que tem na Terra, chamada função exponencial. Se tem uma coisa que eu amo na Terra, é função exponencial. A outra, só no encontro 8 eu vou contar o que é. Vamos virar aqui. Muito bem. Função exponencial. Até agora há pouco a gente estava vendo assim. Y igual a ax mais b, que era de primeiro grau, lembra? Daí vimos esses dias ax quadrado mais bx mais c, que é de segundo grau. Agora a coisa vai piorar. Olha o que acontece. Exponencial. Isso quer dizer o seguinte, o x que estava aqui vira expoente. Então a função será algo assim, y igual a elevado a x. Entendeu? É o x agora que vira expoente. Entendeu a ideia? Isso aqui dá um nó no meio do crânio, porque você tem aí alguns probleminhas. Não temos bem uma raiz, mas temos algumas coisas aí que nós precisamos saber. Cara, tem uns troços biruta na matemática que eu não sei de onde que vem. Claro que sabe. Você só não lembra. Primeira coisa, você sabe que um número A, qualquer que seja ele, elevado a zero, é sempre 1. Isso é uma definição da matemática. Qualquer número A, seja ele qual for, menos o próprio zero, né? Então lembrando que o A não pode ser zero. Qualquer número diferente de zero elevado a zero é sempre 1. Qualquer número A elevado a 1 é o próprio número A. Então, se você souber essas duas definições, você mata algumas coisas aqui. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa. Função exponencial é aquela que tem o x no expoente. Por isso que o nome é exponencial. Ó, quem está aqui, o x está no expoente. Certo? Um exemplo típico. Y igual a 2 elevado a x. Lembre, isso aqui é uma função. Pode estar na forma de equação também. Por exemplo, nada impede que a banca te mostre assim. 2 elevado a x é igual a 16. Como é que você resolve isso? Primeira coisa, se aqui do lado esquerdo tem 2 elevado a alguma coisa, lá tem 16, transforme isso em 2 elevado a alguma coisa também. Então o que você vai fazer? 2 elevado a x é... Quem é 16? Não sabe? Então olha lá. 16 por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então olha o que nós temos aqui. Quem é o 16? A mesma coisa que 2 elevado à quarta. Então, 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Como eu tenho 2 de um lado na base e 2 do outro na base também, eu posso simplesmente arrancar esse troço. Então, o nosso x será 4. Então, você acaba resolvendo uma equação de primeiro grau, quando você consegue igualar as duas bases. De um lado é 2 elevado a x, do outro lado é 16. Só que eles transformam 16 em 2 elevado a alguma coisa, certo? Isso é fácil de resolver quando é assim, quando é na caruda. Agora, quando que é um problema? Quando a banca te dá algo assim, 2 elevado a x igual a 27. Não tem o que fazer. 27 não é 2 elevado a nada. É 3 elevado a alguma coisa. Então não tem o que fazer, por enquanto. Segure aí, claro. Então, vamos nos concentrar aqui. Então, voltando para a função. Nós sabemos que o y é calculado em função do x. Então, se esse cara aqui varia,
esse cara também varia. Só que nós temos a forma padrão é y igual a elevado a x. E daí isso aqui nos dá algumas coisas. Quando a é maior do que zero, essa função é crescente. Por exemplo, y igual a 2 elevado a x. 2 elevado a 0 vale 1, 2 da primeira vale 2, 2 da segunda vale 4, 2 da terceira vale 8, ou seja, nós teremos um gráfico assim, começando aqui no 1 e aqui indo lá para o infinito, certo? Se o nosso A está entre 0 e 1, cuidado com essa frase, não é fração, porque quando a gente fala 3/4 é uma fração, agora 4/3 não é bem uma fração, é uma fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador. Claro para todos? Então, esse A só funciona se ele estiver entre 0 e 1. Por exemplo, 3/4, meio, 1/5, 1/7, certo? Então, se o A é uma fração, literalmente, isso aqui é decrescente. Até aqui. Só que temos um problema. Por exemplo, vamos só lembrar que y igual a meio elevado a x. Certo? O problema desse gráfico é que, na verdade, ele continua. Isso aqui ele vem... Só que ele nunca vai chegar no zero. Nunca vai encostar no zero. Aqui eu encostei porque a gente não tem essa precisão micrométrica a nível celular, mas ele nunca vai chegar no zero. Só vai chegar no zero no infinito. Então, meio elevado a infinito vale zero. Mas como não dá para elevar a infinito, porque infinito é um número que é infinito, não tem como calcular, então ele tende a zero, mas ele não chega no zero, ele só tende a zero. Agora, quando A é negativo, acontece uma coisa muito engraçadinha com a função. Porque, imagine o seguinte, pegar y é menos 2 elevado a x. Bom, menos 2 elevado a zero é 1. Então, quando o x é menos 2, dá 1. Quando o x é 1, menos 2 a primeira, dá menos 2. Ele vem aqui embaixo. Então, para o x igual a 1, ele dá menos 2. Então, para o x igual a 0, ele dá 1. Para o x igual a 1, ele dá menos 2. Para o x igual a 2, menos 2 ao quadrado vira positivo, vira 4. Então, essa função vai ficar assim, ó. Aqui, daí vem para cá, daí aumenta aqui, aumenta aqui, aumenta aqui, ou seja, uma função oscilante. Então, guarde. Se o expoente não, desculpe, se o valor do A, esse cara aqui, for negativo, não vá cair na balela da banca, para dizer que é decrescente. Ele é oscilante. Ele começa pequenininho, vai subindo e cada vez mais, e ele sobe e desce, positivo e negativo, por isso ele se chama oscilante. Claro para todos? Muito bem. Então guarde isso, por favor. Estamos trabalhando com funções exponenciais, onde o x é o expoente. A banca gosta desse caso aqui especificamente, quando quando o coeficiente do x, o cara que está elevado ao x é um número fracionário, meio, por exemplo. Então, a pergunta é, onde eu uso um troço desses? Por exemplo, lá na química, lá na matéria do professor Leandro, meia-vida de um átomo. Ou, por exemplo, lá também na biologia, na colônia de bactérias, por exemplo. Você sabe que a colônia de bactérias geralmente duplica a cada certo tempo. Então, se ela duplica, eu comecei lá com o número inicial, 1, depois 2, 4, 8, 16, 32, 34. Então, eu posso jurar, sem saber a função, que isso aqui é alguma coisa A elevado a x. E esse A tem que ser positivo obrigatoriamente, porque ele está crescendo, a colônia de bactérias. Agora, se eu tenho lá o tal do meia-vida de um átomo, ou se eu tenho, por exemplo, a radiação vai caindo conforme o quadrado do sei o que, o cara dá a formuleta. O que acontece? Se a radiação vai caindo ao longo do ano, ao longo do tempo, vai ficar assim. Então eu posso jurar que esse negócio aqui é y igual a... Cuidado, esse A nosso, obrigatoriamente, será uma fração. Então esse cara aqui, obrigatoriamente, estará entre 0 e 1. Não é negativo, não vai cair na bobagem do que a banca diz que ele é negativo. Ele é decrescente,
Porque ele é fracionário. Então, meio, 1/3, 1/5, 3/7, 9/12, algo parecido. Claro para todos isso? Sim. Então, cuide. Crescente quando ele é positivo. Então, lembrando, o A com certeza vai ser maior do que 1. E aqui ele é fracionário, ou seja, está entre 0 e 1. Claro para todos? Tudo bem. Então, aqui é geralmente colônia de bactérias. E aqui é meia-vida de um átomo, radiação, algo parecido. E a banca adora exponencial. A banca adora exponencial. Muito bem. Então a pergunta é, se a banca lhes desse algo assim. Y igual. Nossa, igual que nem a minha cara. É com esse calor que está fazendo aqui, ainda mais com um monte, vocês não têm ideia, tem um monte de lâmpada ligada aqui também. Então, além dos 33 graus lá de fora, tem mais 250 aqui dentro. Imagine que a banca diz assim, a radiação emitida por um átomo lá de, sei lá, de pêssego é 1/3 elevado a T menos 2, por exemplo. Onde T é medido, por exemplo, em anos. Entendeu a ideia? T está medido em anos. Então, a cada ano, cara, eu não sei como é que eu interpreto isso. Cara, olha que simples. Como é que você sabe que isso daqui decresce, sem que a banca conte? A banca diz assim, a radiação de um determinado átomo de pêssego, ou de batata doce, ou de onion rings, obedece à seguinte fórmula. E não disse nada se cresce ou se decresce. Você tem que lembrar que decresce porque, ó, o valor que está sendo elevado ao x, nesse caso aqui é t, está entre 0 e 1. Então, se você lembrar disso, que é uma fração, vai ser decrescente, certo? A pergunta é, em que tempo eu vou ter exatamente 1/3 do que eu tinha antes? Quando que eu vou ter 1/3 da radiação anterior? Então, olha que fácil. Eu quero uma radiação de 1/3. Então, o y é função do t. Então, agora mudou. Agora, y é função do t. O t é o tempo. O t é o que está aqui em cima. Aqui. Certo? Eu quero chegar em 1/3. Então, 1/3, que é o valor final, será a nossa formuleta 1/3 elevado a t menos 2. Mas olha que engraçado. Olha que engraçado. 1/3 será 1/3 elevado a menos 2. Nós tínhamos exatamente o que a gente queria. Porque eu tenho 1/3 elevado à primeira, será 1/3 elevado a t menos 2. Como as bases são iguais, eu posso cortar. Então, t menos 2 igual a 1, t será 1 mais 2, portanto, t será 3. Após 3 anos, o valor que ficou de radiação será 1/3 do que eu tinha antes. Então, lembrando, y é o valor que a gente vai calcular, quanto de radiação. Então, para ficar claro, vamos chamar de R de radiação. Então, agora, vamos mudar as letrinhas. E a banca geralmente apresenta assim, R de t, ou seja, a radiação em função do tempo, será 1/3 elevado a t menos 2. Portanto, radiação de t é função do próprio t, certo? Qual é a radiação que o cara quer? Ele quer que chegue a 1%, desculpe, 1%. É 1/3 do que tinha. Então, nós vamos ter que encontrar uma radiação de 1/3. 1/3. Do outro lado, a fórmula que ele deu, 1/3 elevado a t menos 2. Como ele quer saber em que tempo, eu tenho que isolar o t. Como a banca nos deu, de maneira muito inteligente, o próprio 1/3, que é o valor final, então 1/3 ele é igual a 1/3 elevado a t menos 2. Como aqui não aparece o expoente, ele é 1. Então 1/3 elevado à primeira igual a 1/3 elevado a t menos 2. O que você faz? Corta 1/3 com 1/3, fica só com t menos 2 igual a 1. Se t menos 2 é igual a 1, claro que o t só pode ser 3. Então, olha que bacana. 3 menos 2, 1. 1/3 é realmente igual a 1/3. Entendeu a ideia? Isso é equação exponencial. Ou seja, onde há incógnita, o valor que você quer descobrir é justamente o expoente. Boa, né? Rapaziada. Pergunta boa. Considere que o número de bactérias de uma determinada colônia lá cresce na seguinte razão. Claro, para facilitar a nossa vida. 2 elevado a t mais 1. Então, o número de bactérias, chamar de y? Não, vamos chamar de n de número de bactérias. Então, o número de bactérias em função do tempo
será 2 elevado a t mais 1. Pergunta da banca: quanto tempo eu levo para que eu tenha um pouco mais de 500 bactérias? Um pouco mais de 500. 500 é igual a 2 elevado a t mais 1. Cara, não adiantou nada isso daqui, porque 500 não é potência de 2. Então, o que você tem que lembrar? Aí que tem a pegadinha boa. Você tem que lembrar das potências de 2. Então, vamos lá. Deixa as canetas todas aqui. 2 elevado a 0, 1. 2 a primeira, 2. 2 a segunda, 4. 2 a terceira, 8. 2 a quarta, 16. 2 a quinta, 32. É só ir multiplicando por 2, né? Dobrando. 2 a sexta, 64. 2 a sétima, 128. 2 a oitava, 256. 2 a nona, 512. Ah, então o mais próximo que eu vou encontrar aqui é 512 igual a 2 elevado a t mais 1. Quem é 512? 2 elevado a nona. Isso aqui tem que ser igual a 2 elevado a t mais 1. Corta o 2 com 2. Se t mais 1 dá 9, portanto, o t será 9 menos 1, 8 anos. Depois de 8 anos, eu teria um pouco mais de 500 bactérias. Entendeu a ideia? É, rapaziada. Não tenho que inventar. Equação exponencial é isso. Função exponencial é isso. Aqui, ó, n é função de t. Se o t varia, o número de bactérias varia também. Claro para todos? Então veja, esse encontro é um pouco menor, mas nós iremos compensá-lo no próximo. Aguarde o próximo, que aquilo vai dar nó na cabeça. Certo? Então dá uma descansada. Eu falei, dá nó na cabeça, mas não a perca por nada desse mundo. Nunca perca a cabeça. Pode dar nó lá dentro. Dá nó, só você desfazê-los. Certo? Dá uma descansada, porque eu vou, mas agora eu não volto. Daqui a pouco. Segure aí. Grande abraço. Fui!